drama Filoctetes, a ação é motivada por um vaticínio que se reflete e refrange nas situações e atitudes dos personagens envolvidos. Até que a teofania final de Héracles, o deus Héracles, revela de modo inequívoco os planos de Zeus, né, que tinham sido anunciados de maneira não muito clara, mas segundo as conveniências do desenvolvimento da ação anteriormente. Assim, também se revelam tanto a correlação entre justiça, dica, e parte ou destino, moira, quanto a interação e complementaridade entre a fatalidade divina e a justiça humana, e a liberdade humana, entre a fatalidade divina e a liberdade humana, né? No entrecho da tragédia Filoctetes, a motivação é um vaticínio, né? Filoctetes tinha sido abandonado na ilha de Lemnos, que então era uma ilha deserta, depois de ter sido picado numa ilha vizinha por uma serpente, que produziu uma chaga que era purulenta e fétida, e que tinha dores terríveis, que ele gritava o tempo todo, e isso perturbava dentro do navio. Então, a conselho de Odisseu, ele é abandonado na ilha de Lemnos. Mas um vaticínio de um troiano chamado Heleno, filho de Príamo, de que Troia só seria tomada com as flechas de Filoctetes, porque Filoctetes foi o companheiro de Héracles que acendeu a pira, que o cremou quando ele estava tomado de dores terríveis. E como prêmio por esse ato benemérito de Filoctetes, ele herdou as flechas e o arco de Héracles. E Troia só poderia ser tomada com as flechas e a presença de Héracles, segundo o vaticínio de Heleno. E Odisseu retorna, então, à inabitada ilha de Lemnos com a missão militar de resgatar Filoctetes, que ele há 10 anos abandonara enfermo, adormecido na praia, por não poder suportar os gritos de dor e o mau cheiro da chaga produzido por picada da serpente na vizinha ilha de Crisa. Odisseu expõe o plano a seu subordinado Neoptólemo, que é um jovem filho de Aquiles. O plano é capturar Filoctetes por dolo, não por persuasão, pois, ressentido e rancoroso pelo abandono, ele não se deixaria persuadir, nem ainda à força seria levado, pois detém as infalíveis flechas que herdou de Héracles. Apesar de sua repugnância por dolo e por mentira, Neoptólemo aceita a missão pelo desejo de glória, porque Troia seria tomada por Neoptólemo, filho de Aquiles, em companhia de Filoctetes, herdeiro do arco e flechas de Héracles, que já tinha outrora tomado Troia, em outro momento. Então, Neoptólemo aceita a missão pelo desejo de glória, porque Odisseu lhe diz que, segundo o vaticínio, as flechas de Filoctetes, se as flechas de Filoctetes não foram levadas, o próprio Neoptólemo não poderia conquistar Troia. Odisseu, conhecido inimigo, então se oculta, e Neoptólemo deve apresentar-se a Filoctetes, segundo as instruções de Odisseu, como se retornasse à sua ilha-pátria, Ciro, abandonando a tropa grega em Troia, por ter sofrido a terrível injúria de as armas de seu pai, Aquiles, terem sido entregues a Odisseu e não a ele, que as reclamara em pleno direito. Filoctetes alegra-se ao ver estrangeiros com vestes gregas, é receptivo e conta sua própria história
informa-se da versão da história de Neoptólemo produzida por Odisseu, informa-se dos mortos e dos vivos em Troia, e, por fim, quando Neoptólemo se dispõe a partir, suplica-lhe que o resgate de Lêmenos e o conduza a Ciro ou a Eubéia, donde não seria longa a viagem ao Monte Eta, que fica na costa oriental da Ática, né? Justamente nessa costa que é ladeada pela ilha Eubéia. Neoptólemo acolhe a súplica de Filoctetes, e então ele acolhe a súplica de Filoctetes porque o plano era esse. E então suas falas se tornam ambíguas quanto ao destino da viagem. Por exemplo, ele diz: queiram os deuses nos levar desta terra para onde desejamos navegar. Filoctetes entende navegar para Eubéia, para Eta. Mas o que Neoptólemo pensa é navegar para Troia. Enviado por Odisseu para auxiliar na trama contra Filoctetes, o espião disfarçado de mercador noticia que os atridas enviam emissários para reconduzir tanto Neoptólemo quanto Filoctetes a Troia, e acrescenta que, ao que já se sabe do vaticínio, que Troia nunca seria pilhada se não persuadissem Filoctetes e o conduzissem a Troia. Então, aí, o que há de novo é o tema da persuasão. Filoctetes tem que ser levado persuadido. Explicita-se, então, do vaticínio que Filoctetes deve ser persuadido. Ao saber que Odisseu e Diomedes vêm buscá-lo, Filoctetes fica ansioso por partir imediatamente, preferindo antes ouvir a víbora que o picou ao ouvir Odisseu. Mas, ao se preparar para partir, recolhendo folhagens lenitivas da chaga purulenta e as setas eventualmente esparsas, pressente uma crise da chaga, uma crise da chaga no pé. Suplica a Neoptólemo que não o abandone, e confia-lhe a guarda do arco para o preservar dos inimigos, pois prevê um sono após a crise. Filoctetes declara não pedir juramento a Neoptólemo, mas pede-lhe o penhor da mão, quando Neoptólemo diz ambiguamente que não lhe é lícito zarpar sem Filoctetes. Não esclarece se não é lícito pela missão militar de que ele está incumbido, ou se não é lícito pela palavra empenhada com Filoctetes. Então, a linguagem dele permanece ambígua, a linguagem de Neoptólemo. Durante o sono do enfermo, no sono de Filoctetes, o coro pede ao seu mestre, o coro são os subordinados de Neoptólemo. Neoptólemo é o comandante do coro. O coro pede ao seu mestre uma decisão e instruções do que fazer. E Neoptólemo, de novo, se reporta ao vaticínio. Temos em vão esta caça do arco, se zarparmos sem ele. Dele é a coroa, dele Deus disse levá-lo. Quando Filoctetes desperta do sono depois da crise, Neoptólemo, que parece ter crido nas mentiras ditas a Filoctetes, para conseguir dizê-las, aparentemente ele começa a acreditar nas mentiras que está dizendo. Passa da ambiguidade verbal à perplexidade diante da ação. E diz: não sei para onde volver a ínvia fala. Não sei para onde volver a ínvia fala. Então, revela a Filoctetes não só o plano doloso, ele diz: nada te ocultarei, tu deves navegar a Troia, aos aqueus, à frota dos atridas, mas ainda Neoptólemo revela a Filoctetes o alcance curativo e glorioso do mesmo plano. Ele diz: primeiro, o plano é te salvar deste mal, e depois contigo
pilhar a planície de Troia. Filoctetes, então, pede a devolução do arco, mas ainda para Neoptólemo prevalece o dever militar e não o devolve. Filoctetes se sente traído, invoca a paisagem de Lêminos como testemunha, apela à boa índole de Neoptólemo, prediz que sem o arco será morto de fome ou pelas feras e reitera o apelo à retidão de Neoptólemo. Perplexo, Neoptólemo, comandante, pergunta aos seus comandados o que fazer. Nesse ínterim, Odisseu intervém e é reconhecido por Filoctetes, que pede a Neoptólemo entregar-lhe as armas, ao que Odisseu responde, respaldado pelo vaticínio, que afinal o devolveria, mas era necessário que os acompanhasse, ou o levariam à força, declarando-se então a serviço de Zeus, e reafirma o vaticínio de que Filoctetes deve tomar e devastar Troia. Filoctetes revela a implacável obstinação comum aos heróis sofoclianos, que preferem morrer a ceder. Diante disso, Odisseu recorre ao blefe. Declara que, com Neoptólemo em posse do arco, partirá para Troia, onde Teucro, ou ele mesmo, manejará o arco e assim conquistará a honraria que Filoctetes deveria receber. Os marinheiros, os salamíneos, os marinheiros, não, esses marinheiros não são salamíneos, esses marinheiros são de Ciro, a ilha de Neoptólemo, né? Os marinheiros, o coro são os marinheiros subordinados ao comando de Neoptólemo. Os marinheiros do coro, instruídos por Neoptólemo, devem, até o sinal de partida, permanecer junto de Filoctetes, caso este mude sua decisão. Então, num canto alternado entre o coro e Filoctetes, num canto alternado com o coro, Filoctetes invoca a gruta em que vivia, acusa o dolo e impreca contra o inventor do dolo, interpela as feras que eram caças e agora, sem o arco, o caçarão. Por sua vez, o coro o considera, a Filoctetes, o coro considera senhor de sua própria sorte. Defende-se das acusações e reafirma sua amizade. Defende Odisseu como cumpridor de incumbências militares e defensor dos seus. Atribui a Filoctetes o poder de decidir por si mesmo a sua sorte e aconselha-o a ir a Troia. Filoctetes repele o conselho e a companhia do coro, que, repelido, agradece a desobrigação e se diz pronto a reassumir seu posto no navio. Filoctetes, então, recua e pede ao coro que permaneça com ele. O coro, então, reitera o conselho de ir para Troia, o que Filoctetes novamente rejeita com firmeza e pede arma para se matar, para encontrar o seu pai, que ele supõe já estar no Hades. Neoptólemo, arrependido, retorna à gruta de Filoctetes, com a intenção de devolver o arco a Filoctetes, seguido por Odisseu, empenhado em dissuadi-lo desse intento. Neoptólemo reitera a exortação a Filoctetes de irem juntos a Troia e tenta persuadi-lo. Filoctetes rejeita o conselho e impreca contra todos. Sob protesto de Odisseu, Neoptólemo então entrega o arco a Filoctetes e tenta persuadi-lo a ir a Troia, recorrendo ao vaticínio, que não somente prevê a cura do distúrbio da chaga do pé e a glória de conquistar Troia, mas também pressupõe a autonomia moral de Filoctetes em sua decisão de lutar em Troia. Com obstinação implacável, Filoctetes prefere morrer com a chaga purulenta em sua pátria a ir para Troia. E, por fim, Filoctetes persuade Neoptólemo a conduzi-lo de volta à pátria,
prometendo defendê-lo com um arco de previsível retaliação dos gregos. Quando ambos estão decididos a retornar à pátria, Filoctetes é interpelado pelo deus Héracles, que se identifica pelo nome, e diz ter vindo do céu para lhe dizer os planos de Zeus. Primeiro, o deus Héracles põe em paralelo suas lutas sobre a terra, com as quais alcançou valor imortal, e as lutas de Filoctetes, com as quais deverá obter vida gloriosa. Depois, o deus prevê que, indo a Troia com Neoptólemo, porá fim ao lúgubre distúrbio da chaga e matará Paris com um arco e conquistará Troia. Em seguida, o deus Héracles dá instruções sobre a partilha do espólio no retorno à pátria e recomenda reverência aos deuses na vitória. O júbilo suscitado pela teofania suplanta o antigo rancor e a obstinação. E a obstinação se converte em anuência. Seguido por Neoptólemo, Filoctetes se despede do chão ilhado de Lêminos, pede-lhe irrepreensível viagem, aonde a grande Moira o leva. Assim, as mentiras tramadas por Odisseu e proferidas por Neoptólemo se convertem em verdade. Afinal, depois de Troia, Filoctetes retorna à pátria. E, não sem anuência de Filoctetes, cumpre-se a fatalidade divina. Édipo em Colono, a última tragédia composta por Sófocles, já na avançada velhice. Na tragédia Édipo em Colono, a figura majestosa do rei Édipo no prólogo do Édipo Rei, essa figura majestosa do rei Édipo no prólogo do Édipo Rei, na tragédia Édipo em Colono, contrapõe-se na primeira cena a figura errática de Édipo decrépito e cego. Então, na primeira cena do Édipo em Colono, a figura errática de Édipo decrépito e cego, que depende de doações para se alimentar e depende de quem o guie para saber onde vai e onde está. Na segunda cena, porém, ao ser informado por um dos moradores locais de que se encontra no recinto consagrado às deusas Eumênides, o ancião cego, de imediato, faz uma prece às deusas como suplicante por seu assento definitivo. Então, Eumênides é uma antífrase para Eríneas. É um nome eufemístico para Eríneas. Eríneas é um nome, por demais, terrível para ser pronunciado, porque, de acordo com a perspectiva do pensamento mítico, pronunciar o nome é invocar o Deus. E invocado, o Deus se apresenta. Então, se usa essa antífrase. Eumênides, quer dizer as benevolentes, que é justamente o que as Eríneas de modo nenhum eram, porque elas eram as deusas punitivas das transgressões. Então, o ancião cego, sabendo que está no recinto consagrado às deusas Eumênides, de imediato faz uma prece às deusas como suplicante por seu assento definitivo. Fortalecido por se encontrar no recinto previsto pelo oráculo, Édipo pede ao morador que envie um mensageiro ao rei local e perguntado, quando Édipo é perguntado, para lhe dizer algo ou fazê-lo vir, Édipo responde, para ter muito se me der um pouco. E ainda, perguntado, que auxílio virá de um varão cego? Édipo responde, quando lhe disser, direi onividente, enxergando tudo, vendo tudo. Depois, a sós com a filha Antígona, reitera a prece, falando em nome seu e do deus Apolo, cujo oráculo lhe previu
cujo oráculo lhe previu que nesse lugar teria a hospedagem das deusas veneráveis. Findaria a desventurada vida e aí, instalado, daria ganho a seus acolhedores e ruína a quem o expulsou e baniu. Agradece, então, às deusas o auspício fiel que lhe permitiu chegar até aí. E, por fim, associando o nome da polis de Atenas às deusas Eumênides, reitera o pedido de compaixão por ele. Paixão por ele, Édipo. O oráculo que Édipo cita de Apolo, portanto, prevê para Édipo, ao morrer, a condição de herói. Isto é, herói é uma instância do divino, uma forma do culto funerário grego. Né? O herói é o morto promovido à instância do divino e, assim, com poder benéfico com quem bem disposto e maléfico com quem mal disposto, sobre a região em que se encontra o seu túmulo. Não é? A prece mostra não somente a afinidade de caráter heróico de Édipo com Apolo, em nome de quem ele fala, mas, sobretudo, o ingresso de Édipo no âmbito das Eumênides e sua afinidade com elas, dado o auspício provindo delas que o guia até elas. Mostram-se também a complementaridade e a colaboração entre Apolo e as Erines, numa unidade enantiológica, numa unidade de contrários, em que, reciprocamente, tanto se excluem quanto se implicam entre o luminoso deus súpero, Apolo, e as sombrias deusas ínferas, Eumênides. No primeiro episódio, Ismena vem ao encontro do pai Édipo e de sua irmã Antígona. Ao saudá-la, Édipo menciona anterior encontro em que Ismena, às ocultas dos tebanos, lhe trouxera vaticínios sobre ele, e provavelmente o mesmo mencionado em sua prece às Eumênides. Desta vez, Ismena traz novas notícias de Tebas, onde o irmão mais novo, Etéocles, assumiu o trono interinamente ocupado pelo tio Creonte e expulsou o irmão mais velho, Polinices, que, por sua vez, exilado em Argos, fez aliança e aliados para tomar o trono de Tebas. Ismena revela ainda que, sendo conhecido em Tebas o oráculo délfico de que a tumba de Édipo em outro lugar traria má sorte para Tebas, Creonte logo virá para reconduzi-lo e mantê-lo perto, fora de Tebas, já que o sangue tribal, isto é, o parricídio, não permite sepultá-lo em Tebas, mas vai sepultá-lo na fronteira de maneira a controlar o túmulo, né? De maneira que o túmulo não seja um patrimônio, um privilégio de uma outra cidade que pode ser inimiga de Tebas. O novo oráculo que chega a Tebas depois do exílio de Édipo repete o que Édipo, provavelmente informado naquele anterior encontro com Ismena, já sabia e revelou em sua prece às Eumênides, sendo novidade que os tebanos, uma vez cientes da predição oracular, estivessem tomando providências para neutralizá-la, reconduzindo Édipo até a fronteira de Tebas e mantendo-o lá, na fronteira, sem permiti-lo entrar em Tebas. Atendendo ao chamado, o rei Teseu, rei de Atenas, reconhece Édipo sem a apresentação, devido à mutilação dos olhos e devido às vestes. Acolhe-o e aceita a proposta de Édipo de o defender em vida para tê-lo, após a morte, como herói protetor da região. No segundo episódio, Creonte efetivamente tenta, com simulada compaixão, persuadir Édipo a retornar a Tebas, mas Édipo contesta, desmascara a verdadeira intenção de Creonte, prevê que, sepultado em Atenas, terá sua vindita pairando sobre Tebas
impreca contra os seus filhos varões e declara-se mais próximo de Febo e de Zeus que Creonte, e assim saber mais sobre Tebas do que ele, Creonte. Sem mais recursos, Creonte tenta sequestrar Ismena, Antígona, e arrebatar o próprio Édipo para Tebas, mas é impedido e vencido e expulso por Teseu, conforme promessa feita e reiterada por Teseu. No terceiro episódio, Teseu intercede junto a Édipo por um suplicante que o abordara durante o sacrifício a Poseidon, com o pedido de falar com Édipo e retornar em segurança. Ao inferir dos indícios que o suplicante é seu filho Polinices, Édipo se nega terminantemente a ouvi-lo. Mas, dado o caráter coercitivo da súplica em nome de Poseidon, da súplica feita por Polinices a Teseu, em nome de Poseidon, e a intervenção compassiva de Antígona pelo irmão, Édipo, afinal, concede ouvi-lo. No quarto episódio, Polinices primeiro lamenta os seus próprios males e os do pai Édipo. Reconhece ter errado em relação ao pai. Invoca o dó. O dó é como eu traduzi a palavra aidós. Invoca o dó sentado junto ao trono de Zeus, como remédio dos erros cometidos. E, ante o silêncio do pai, pede a intercessão das irmãs. Antígona o aconselha a falar ele mesmo por si mesmo. Polinices, então, invoca Poseidon como defensor, relata a condição de banido por Etéocles com apoio popular, atribui a causa disso a Erines, do pai, fala da aliança com seu sogro Adrasto de Argos e da convocação de 7 tropas de lanceiros para lutar por seu direito ao trono, suplica pelo abrandamento da cólera paterna, menciona o oráculo de que a vitória nessa luta pelo poder será de quem obtiver o apoio paterno, procura tocar o pai com sua condição comum a ambos de banidos pela tirania de Etéocles e promete repatriar Édipo se vencer Etéocles. Édipo declara só falar com Polinices por respeito ao pedido de Teseu e acusa Polinices de ter agido com ele como agora age Etéocles e de ser causador de sua condição de mendigo errante. Louva as filhas como suas salvadoras, reitera a imprecação contra os filhos de que morram ambos pela mão um do outro, invoca o trevor de Tártaro e tais nomes e ainda Ares, o deus que se manifesta na carnificina, Ares. E assim despede o filho amaldiçoando. Polinices lamenta seu percurso até aí e lamenta ter de se calar perante os seus aliados e pede às irmãs que, se a imprecação paterna se cumprir, concedam-lhe funerais e sepultura. Antígona exorta Polinices a retornar a tropa a Argos e desistir do ataque em Tebas. Polinices argumenta que o exílio e o riso do irmão inimigo o impedem de recuar e que terá quem o siga, porque não revelará a imprecação paterna aos seus companheiros. Despede-se de Antígona decidido a cumprir seu plano de ataque a Tebas, apesar dos pedidos de Antígona e das imprecações paternas. Nesse caso, o cumprimento da fatalidade divina se manifesta na imprecação paterna, coincide inteiramente com a decisão individual de Polinices. O cumprimento da fatalidade divina, que se manifesta na imprecação paterna, coincide inteiramente com a decisão individual de Polinices. O coro equipara Édipo à parte, equipara Édipo à Moira, e
equipara Édipo e Moira à origem dos males, reconhecendo tanto ser infalível a sentença dos numes, quanto cumprir o tempo onividente as vicissitudes das sortes. Ressoam e refugem trovões. Trovões ressoam e refugem. Trovões e relâmpagos. Que Édipo entende como um sinal do fim de sua vida, sinal predito por Deus Apolo. No Êxodo, a vida de Édipo se consuma com diversos prodígios testemunhados por Teseu e narrados por um mensageiro, prodígios que atestam a integração de Édipo numa instância divina como herói protetor de Atenas. Antígona pranteia e lastima a perda do pai, mas reconhece que ele teve a morte mais desejável, a morte que desejou para si. Assim chegamos à conclusão de que a participação do mortal nos deuses configura a atitude do mortal perante os deuses. E assim determina o seu destino. A atitude do mortal perante os deuses, configurada por sua participação nos deuses, determina o destino do herói, com a concomitância e convergência de causas múltiplas e diversas, divinas e humanas, no curso dos acontecimentos. Essa é a conclusão. Obrigado pela atenção com que me ouviram até aqui e reitero meus agradecimentos pelo amável convite que me permitiu essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. Ao professor Rafael e Francisco, que me convidaram.